Então, gente, esses exercícios aqui é para a gente encontrar o domínio da função. Então, como a gente viu no texto, o domínio da função são todos os valores que o x pode assumir. Então, onde que vai estar o problema? Naqueles valores em que o x não pode assumir, para não ter uma divisão por zero, ou para não ter uma raiz de índice par com número negativo lá dentro. Então, esses são os problemas. E são eles que a gente tem que identificar. Vamos ver, nesse primeiro caso aqui, eu tenho 5x² mais 2x mais 3. Existe alguma restrição para esse x ou para esse x? Não existe nenhuma, a gente pode levar absolutamente qualquer número ao quadrado, né? E multiplicar qualquer número por 2. Então, nesse aqui, o meu domínio é simplesmente os reais, porque não tem restrição nenhuma nessa função. Pode ser os reais mesmo, aliás, vai ser os reais mesmo. Nessa letra B aqui de baixo, tem algum problema? Ah, na letra B tem algum problema, porque se o índice aqui é par, que é 2, né? A gente não pode ter um número negativo lá dentro. Então, eu tenho que ter certeza que o x menos 3 é maior do que zero. Se ele é maior do que zero, isso aqui, ó, quer dizer que ele é positivo. Então, esse maior do que zero é o que garante para mim que ele vai dar um número positivo, né? E se ele é positivo, tudo bem, tá dentro da raiz. Se é negativo, ele tem que ficar de fora da raiz, porque não vai ter raiz de número negativo dentro do conjunto dos reais, né? Bom, como é que a gente resolve esse x menos 3 maior do que zero? Igualzinho a equação, né? Como se tivesse um igual ali. Então, ó, x maior, eu quero tirar esse menos 3 daqui, ele passa para cá positivo, vem mais 3, certo? Então, para que eu tenha aqui uma raiz positiva, o domínio da minha função vai ser x pertence aos reais, tal que essa expressãozinha parece muito bom decorar. O x tem que ser maior do que 3. Se o x for maior do que 3, ou pode ser até maior ou igual, né? Se o x for 3, vai dar 3 menos 3, 0. Raiz de 0, tudo bem, não tem importância. Então, o 3 pode entrar. Se for raiz de 4, né? Se o x valer 4, na verdade, vai ficar 4 menos 3, que dá 1, raiz de 1, tudo bem. Então, qualquer número a partir do 3 para cima dele vai dar certo para o domínio da minha função, né? Não vai ter problema nenhum. Se eu pegar um número menor do que 3, por exemplo, 2, 2 menos 3 vai dar menos 1. Ficou raiz quadrada de menos 1. Aí eu não sei resolver isso agora, né? Então, por isso que o domínio vai ficar x pertence aos reais, ou seja, vai dar um número real sempre que o x for maior ou igual ao 3, tá certo? A letra C aqui, eu tenho raiz cúbica de x mais 2. Raiz com número ímpar, tem problema de sinal? Não tem problema de sinal, né, gente? Então, o que que acontece? Qual é a restrição para o meu x aqui? Nenhum, pode dar zero, pode dar número negativo, né? Esse x não vai ter nenhuma restrição. Se não tem restrição, o domínio da minha função é simplesmente os reais, tá certo? Na letra D, eu tenho 1 dividido por 2 mais x. Eu posso ter uma divisão por zero? Não posso. Se eu colocar zero no lugar do x, vai ficar 1 dividido por 2 mais 0, que é 2. 1 dividido por 2 existe. Então, a minha restrição não é o zero. Quem que não pode dar zero? Essa expressão aqui não pode dar zero. Então, eu vou fazer 2 mais x é diferente de zero, certo? Bom, como é que eu resolvo isso aí? Igualzinho como se fosse uma equação que vocês já conhecem. A minha ideia aqui é isolar o x. Para eu isolar o x, eu tenho que tirar esse 2 daqui. Se ele está positivo, eu jogo ele para o outro lado negativo. Então, o x
tem que ser diferente de menos 2, certo? Por que que ele tem que ser diferente? Se eu substituir menos 2 aqui, vai dar 2 mais menos 2, que dá 0. E é exatamente o que não pode acontecer. Então, como é que a gente vai escrever o domínio? Domínio x pertence aos reais, ou seja, x vai dar um número real, sempre que, né, o tal que o x for diferente de menos 2, certo? O x pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser uma fração, não tem problema. Ele só não pode ser menos 2. Então, x diferente de menos 2, tá certo? Qualquer outro valor tá dentro aí para o x pertencer aos reais. E o último exemplo aqui que a gente tem, ele vai ter dois problemas. Primeira coisa, essa raiz aqui pode dar negativa? Não pode. Por quê? Se não tem nada aqui, porque o índice dele é 2, né? Se é 2, é par. Então, qualquer índice par, a gente não pode ter um número negativo aí dentro. Então, eu tenho que garantir que isso aqui seja maior do que 0. Então, x menos 2 tem que ser maior do que 0, certo? Isso aqui pode dar 0? Não pode dar 0 porque é o denominador. Eu posso colocar o 0 aqui dentro? Para o denominador posso, mas e para a raiz? Não sei. Então, eu sei que esse valor aqui, ele tem que ser positivo por causa da raiz e tem que ser diferente de 0 por causa do denominador. São duas condições, né? Então, aqui eu vou pôr que ele é maior do que 0, não vou pôr o igual aqui, porque ele não pode ser igual a 0, tá certo? Então, vamos lá. Como que eu faço isso aqui? Vou resolver igual a equação. Eu só quero tirar esse 2 daqui, né? Então, para eu jogar o 2 para o lado de lá, ele está negativo, ele vem positivo. Então, o x tem que ser maior do que 2, tá certo? Ele pode ser igual a 2? Não pode ser igual a 2, porque senão vai ficar 2 menos 2, 0. Eu vou ter um denominador 0, e eu não posso ter isso dentro dos números reais. Ou então, né, se eu pegar um número que é menor do que 2, o que vai acontecer? Se eu pegar o 1, por exemplo, vai ficar 1 menos 2, que é igual a menos 1, eu vou ter raiz de 1. Então, qualquer número que seja maior do que 2, vai estar aqui dentro, vai dar número real, tudo bem, bonitinho. Se for menor do que 2, não vai dar certo. Então, qual é o meu domínio? Domínio x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2. Belezinha? Então, para o domínio, a gente tem que tirar todos os números que vão dar problema, que geram uma conta que eu não sei resolver. Eu não sei fazer uma divisão por 0 e eu não sei calcular uma raiz com índice par de número negativo, né? Nem a minha calculadora vai fazer essa conta. Então, a gente tira tudo que é problema e o que sobrar está dentro do domínio. Tudo bem, gente?